Fala, mestre, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre navegação, a gente vai estar usando a componente link, né? E também o hook use router para estar realizando a navegação do usuário entre telas, beleza? Então, antes do vídeo iniciar, né, eu gostaria de pedir aí que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e também clique aí no sininho para o YouTube te manter atualizado dos nossos conteúdos e também acompanhe a gente aí em todas as nossas redes, que os links estarão aí na descrição, beleza? Então meu nome é Jansen, sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos embora lá para mais um vídeo. Bom, então cá estamos nós, né, no projeto, e agora que a gente já viu sobre a questão ali das diferenças, né, do que é uma Client Component, o que é uma Server Component, que a gente já entendeu como é que as rotas são estruturadas, né, como é que a gente organiza aí as rotas, né, que o usuário vai se navegar, agora, né, que a gente vai fazer isso de forma automática, né, ou melhor, de forma interativa, programática, né, que é a palavra que eles usam aí que eu acho bem feia, mas enfim, né, o que é basicamente? A gente vai criar botões aqui para quando clicado a gente vai realizar a navegação, né, para essas rotas que a gente tem definido aqui nesse nosso projeto, tá? Então o projeto ele tá rodando, tá? E tá aqui também no navegador, né? Muito lindo esse projeto, via de regra, né? Que na verdade a gente não fez ainda nenhuma aplicação bonita aqui, mas o foco aqui não é esse, né? Não é o visual por enquanto. Então vamos lá, né? Aqui no código eu vou fazer o seguinte. Nós temos aqui a nossa rota home, né? Que é a rota inicial, o arquivo page aqui, que está na raiz do diretório app, né? Então aqui page.txt no diretório app é a nossa página inicial. A rota que carrega quando a gente acessa, né? Estou acessando aqui no caso o localhost 3000, né? Que seria basicamente o diretório barra, né, a raiz, tá? Então nesse cara aqui eu tenho só um H1, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar as coisas aqui e vou colocar um botão, tá? Então, que na verdade, né? Agora não vai ser o elemento button aqui do HTML. A gente vai usar aqui a componente link do Next, tá? Essa componente link ela é equivalente à tag A, né? A tag âncora do HTML, tá? Então, ele permite que a gente passe aqui o href, né? Que seria basicamente eu vou querer navegar para, por exemplo, barra details, né? Então eu passo a string aqui, barra details. E ele vai fazer essa navegação. Ele está reclamando aqui porque eu preciso do div aqui por volta, né? A div ou um fragmento. Aqui tá errado. Não preciso desse cara aqui. Tá? Então eu tenho a tag link, né? Dentro dela, o href aqui, eu vou navegar para a tela details. E aqui dentro dela eu posso passar um texto, por exemplo. O nome da tela que eu quero navegar, né? Então, se eu salvo isso aqui e volto aqui para o browser, nós já temos aqui, né? O nosso, se a gente olhar os elementos, né? Eu tenho aqui no body cadê ele? Script, next router, cadê esse cara? Isso, tava aqui, eu que não vi. Temos a div e a tag A, tá? Então, quando eu clicar aqui em details, eu vou ser navegado para a minha tela de detalhes. E aqui tem uma coisa, aí a gente consegue, né, voltar aqui pelo navegador, né, ele adiciona no histórico essa navegação, então a gente consegue ir e voltar. E tem uma coisa que a gente debateu nas aulas anteriores, que é sobre a questão do Server Component, né, porque se a gente voltar aqui no código, a gente pode ver que a tela home ela é uma Server Component, né, ela está sendo criada no servidor. E baseado nessa ideia de Server Components, nesse momento que eu estou aqui na minha tela home, as outras rotas, né, que seriam a rota de detalhe, de produto e de posts que a gente tem aqui, essas rotas elas não foram carregadas ainda, tá? Então, nesse momento aqui da minha aplicação, eu não sei nada sobre essas outras rotas, né? Porque quando eu fizer a navegação, por exemplo, quando eu clicar aqui em details, que eu vou pedir para o servidor para ele me mandar, né, fazer essa requisição dessa minha componente, essa minha tela, essa minha página de detalhes, tá?
Só que o que que acontece? Quando a gente usa a componente link, né, do Next, a gente pode ver que ele foi importado aqui do Next, né, Next/link. Quando a gente faz o uso dessa componente, ele já faz aí o que a gente chama o termo, né, que eles usam, que é o prefetch, que traduzindo seria uma pré-busca, uma pré-renderização, não pré-renderização não, mas seria, né, o termo em português interessante seria uma pré-busca ou um carregamento preventivo, alguma coisa do tipo, que é basicamente quando eu renderizei a minha tela home e o Next viu, né, analisando o código, ele percebeu que essa tela ela pode navegar para outra tela, para outra componente, para outra rota. E aí nesse momento o Next já busca essa outra rota e deixa essa rota em cache aqui no cliente, no caso no browser, para quando eu clicar em Details, isso acontecer. Para mim aqui, né, quando eu cliquei, foi basicamente a sensação que eu tive, foi que a navegação foi instantânea, tá? Porque a sensação, né, é que essa rota nova, ela já estava na minha máquina e ela realmente estava, né? Porque o Next percebeu que a minha tela home, ela pode navegar para a tela de detalhes e já fez esse pré-carregamento aí dessa nova tela para que quando eu clicasse a navegação fosse o mais rápida possível, né? O mais instantânea possível. Tá? Então, sempre que a gente usa a componente link, né, a gente vai ter esse benefício aí para fazer essas navegações, tá? Para fazer essa pré-renderização, esse pré-carregamento. Então, por exemplo, eu estou navegando para Details, né? Aqui em Details eu vou fazer, por exemplo, uma navegação de volta para Home, pode ser, né? Só para a gente preparar aqui um pouco a estrutura para o próximo tópico que vem aí. Tá, então aqui eu vou colocar esse H1 aqui dentro de uma div, né? E aqui eu vou colocar o link navegando de volta para home. Então o href aqui vai ser barra, né? A rota inicial e a rota, o home da nossa aplicação. Então agora, né? Estou na tela de detalhes, apareceu aqui, né, o botão Home, clicando nele eu volto para detalhes, tá certo? Então a componente link, ela é bem simples, tá? Ela não tem muito segredo para ela, por ela ser um elemento, né, a tag A do HTML, a gente vai conseguir também aplicar estilo nela normalmente, não tem segredo nenhum, só que ela traz para a gente essa vantagem aí dessa otimização no que diz respeito à navegação, beleza? Então, feito isso, nós temos outra forma de fazer a navegação, que essa outra forma é usando um hook, tá? E esse hook, e para fazer isso eu vou fazer aqui na tela de Details mesmo, tá? Que vai ser aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada router, e o hook é o useRouter, tá? Aqui ele está me sugerindo o useRouter do Next Router, só que na verdade esse hook é do Next Navigation, tá? Importado desse path aqui. Se eu faço isso e salvo aqui a nossa componente, a nossa tela, e volto lá para o nosso browser, a gente vai ver que aqui na nossa tela de detalhes, ele vai dar um erro, tá? E por que ele está dando esse erro? Porque eu estou tentando usar um hook em uma server components, né? Porque lembra lá na aula passada que a gente falou que todas as rotas, né, no Next, quando a gente está usando o app router, elas são por padrão server components, né? Então é isso, né? Foi isso que aconteceu, porque no servidor, né, esse uso dos hooks a gente não consegue, ele meio que não faz sentido, né? Lá no servidor usar o hook useRouter, porque ele é um hook que usa coisas do cliente, né? Usa coisas do navegador. Então, para mim conseguir usar esse hook aqui, eu tenho que fazer o uso, eu tenho que definir, né, que essa componente é uma client component. Então, fazendo isso, né, ele já atualiza aqui, já conseguiu carregar a rota de detalhes e eu consegui fazer o uso do hook useRouter, tá? E aqui dentro do router nós temos alguns métodos, tá? Que basicamente, na verdade, são poucos métodos, né, que fazem o que a gente consegue através desses métodos aqui fazer algum certo controle ou fazer ações que relacionadas à navegação, né? Por isso o nome router aí. Então a gente pode começar, por exemplo, com esse push e esse replace, tá? O que o push faz?
E aqui, para fazer isso, eu vou adicionar um botão, tá? Eu vou comentar aqui esse link e vou adicionar aqui um button, tá? Esse button aqui vai ser, eu vou deixar aqui o texto para home, e só que o que vai mudar aqui é que eu vou adicionar o evento, né? O evento de onClick. Quando eu clicar nesse cara, eu vou definir aqui um router, vou fazer o uso aqui, né, do router.push. Aqui eu vou ir para posts, para a gente ver isso aqui melhor, para nossa rota aqui /posts, certo? Tá no plural. Então, o push, né, se a gente voltar aqui no código e eu clicar aqui, na verdade não é home o texto, né, é post. Se eu clicar aqui no botão, ele viu que ele fez um carregamento para depois sim navegar, né? Então, ele carregou, ele fez o push aqui, adicionou uma nova rota e navegou esse usuário para essa nova rota. Então, ele fez isso, a gente viu que teve uma certa demora, né? Até porque essa componente também, nela que carrega aqui esses posts, né? Aqui tem 100 posts aqui. Então, lá no back-end, na aula passada, né? A gente fez aí a gente faz uma requisição, né, para uma API para pegar esses dados. Mas o fato é que isso aconteceu e eu fazendo o push, né, eu adicionei no histórico. Então, se eu quiser clicar aqui em voltar, eu consigo voltar lá para detalhes, né? Então, o método aqui, o router.push, ele faz isso. Ele adiciona uma nova rota no histórico do navegador, né, e navega para essa rota nova. Diferente do replace. O replace ele só vai substituir a rota atual e não adiciona no histórico, tá? A diferença é basicamente essa. Então, se eu clicar, eu vou atualizar aqui, na verdade, para ele limpar o histórico. Não limpou, né? Eu vou abrir aqui numa aba nova, só para a gente não ter que ficar gerenciando isso. Eu vou clicar aqui em posts e a gente vê que foi carregado aqui os posts, mas se eu clico em voltar, eu não tenho essa opção de voltar para home, né? Porque aqui eu já volto para o meu navegador inicial, né? Porque o replace ele não adiciona a opção aqui, não adiciona no histórico do navegador, né? Que essa rota, a rota anterior, né? A rota que eu deixei, beleza? Então nós temos aqui também no router outro método aqui, ó, que é o router.refresh, que ele vai basicamente recarregar a página, né? Então, eu vou fazer o uso dele aqui nesse mesmo botão. Vou limpar isso aqui. Que o refresh é basicamente o que? Ele vai pedir para o servidor a mesma. A gente está na tela, nesse caso aqui, né? A gente está na tela. Eu vou atualizar. É como se eu visse aqui no navegador e clicasse em atualizar, né? Ele vai pedir novamente a tela que está sendo exibida no momento. Com os dados, se tiver que fazer requisição, ele vai refazer as coisas e no final ele faz um merge, que é basicamente pegar as componentes que estavam renderizadas no momento que eu disparei o refresh, as componentes novas que chegaram e se tiver alteração, ele substitui, tá? Então, se eu clicar, no caso aqui, como eu não vou conseguir fazer isso, eu tenho que voltar aqui para detalhes, né, que é onde está o botão. Se eu clico em posts, ele recarrega. Como não tem alteração nenhuma, né? A componente é simples. A gente não vê nada, não vê diferença nenhuma, não acontece nada, porque não tem diferença. Mas na primeira vez que eu cliquei, ele alterou o head aqui. Se você prestar atenção, voltar aí no vídeo, você vai conseguir ver que ele teve um efeito visual aqui que o Chrome colocou, né, nas tags que atualizam. Então no head aqui alterou alguma coisa quando eu fiz esse refresh, mas nada de visual, né, aqui na nossa página, beleza? Então, os outros métodos que a gente tem aqui é o prefetch, push e back, né? Esse prefetch é basicamente fazer o que a nossa componente link faz. Lembra que eu falei lá que o link, se a gente está em uma tela que usa essa componente link, né, e o Next detecta, ele faz esse pré-carregamento. O prefetch ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer o pré-carregamento de alguma rota que eu passar aqui, tá? Aqui a gente também não vai conseguir muito fazer ver o exemplo disso, porque o projeto em si ele é simples, não tem muito o que demorar, né, para a gente ver a diferença na performance que o prefetch vai trazer. Mas ele serve para isso, né, para fazer o pré-carregamento de alguma rota, tá certo? E além disso, nós temos o back e forward, né?
que basicamente é as ações aqui do navegador de voltar para a rota anterior e ir para a rota da frente, né, caso eu tenha voltado uma. Tá? Então o comportamento aqui é bem simples também. Eu não vou, não tem necessidade da gente escrever exemplo disso, tá? Então eu vou deixar aqui a componente, eu vou voltar aqui até quando a gente estava fazendo o router push, isso, dessa forma aqui. Eu vou deixar essa componente desse jeito e salvar, né? Fazer o commit aqui desse código para deixar disponível para vocês, beleza? Então para essa aula aqui é isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.